É um emaranhado, é uma confusão, é um enlinhado de coração. É gente do lado sem uma ligação, é um concentrado de ilusão. Não se resolve o longe sem ter no perto a solução. E não cabe numa caixa o que é para ser imensidão. Imensidão, imensidão. A vida é expressão. O fluxo da vida depende do quanto nos expressamos. Uma expressão do amor. Eu me expresso diretamente pelo corpo, porque eu escolhi como profissão a dança, a música e o teatro. Mas foi buscando maneiras de me conhecer e de resolver minhas questões que eu descobri a constelação sistêmica ou constelação familiar, como é conhecida. É uma dinâmica terapêutica que foi desenvolvida pelo alemão Bert Helling. Nessa dinâmica, o objetivo principal é a gente descobrir, revelar as nossas atitudes que estão atreladas aos nossos sistemas familiares, sociais, profissionais ou religiosos. Atitudes que muitas vezes impedem o nosso fluxo, a nossa expressão. Atitudes que a gente herda e abraça dos nossos sistemas, principalmente os familiares. E na maioria das vezes são atitudes que a gente nem se dá conta. Então, nessa dinâmica, as atitudes aparecem através do que chamamos de campo. Tem a intenção do constelador, a autorização e o desejo de quem vai ser constelado, e o campo se manifesta através de representantes, que podem ser pessoas, podem ser objetos, ou até mesmo animais. E o constelador, ele percebe o que está bloqueando o fluxo daquela pessoa, e também percebe aquilo que pode fazer voltar a fluir o fluxo da pessoa. Isso tudo através do campo. E o que eu chamava de acontecimento nas artes, eu percebi que é a mesma coisa, é o campo nas constelações. E esse acontecimento sempre foi tudo que eu mais busquei no meu fazer artístico. Vejam só, toda expressão, ela passa pelo corpo, certo? Mas na constelação, nas constelações mais tradicionais, os procedimentos são basicamente o seguinte: o constelador, a pessoa que vai ser constelada, chega com a questão, o constelador decide o que ou quem vai representar, os representantes são escolhidos e dispostos na sala. Tá? Eu lembro a primeira vez que eu fui numa constelação. Eu já fui convidado para representar o pai de uma adolescente. E eu lembro que no meio da dinâmica, eu estava completamente tomado por uma emoção muito forte. E eu chorava compulsivamente. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava aquilo, tudo o que estava acontecendo. Era como se eu e a pessoa que eu estava representando estivessem ali ao mesmo tempo. Aí, quando acabou a dinâmica, eu falei, isso é teatro. Porque sempre o que eu busquei no teatro é exatamente isso, esse acontecimento, aquilo que eu vi acontecer na dinâmica. É um acontecimento que traz uma nova percepção dos fatos e da vida de um modo geral, né? Então, eu comecei a participar de grupos, eu me constelei várias vezes,
E uns 5 anos depois dessa primeira vez, eu me formava constelador com Ana da Fonte, do Instituto Constelar. Aí, ainda no início do curso, eu fui dar uma oficina na cidade de Russas, interior do Ceará, para atores e dançarinos. Na primeira noite, depois do primeiro dia de oficina, eu fui tomado por uma emoção muito forte também, só que dessa vez muito conflituosa, porque era um chamado para eu abrir as constelações. E foi muito conflituoso, porque eu estava bem no início do curso, né? Essa noite eu não dormi, mas eu decidi, ok, amanhã eu abro constelações. E eu trabalhei exatamente com pessoas que estavam com dificuldades de se expressar. Para cada pessoa, eu convidei outras 2. Uma para representar aquilo que bloqueava a expressão da pessoa e outra para representar o que iria fazer fluir. Só que eu pedi para as pessoas expressarem aquilo através de dança. E o resultado foi muito bonito, foi muito forte e também muito eficaz. Quando eu encontrei a Ana novamente, eu falei dessa experiência, ela parou um pouquinho assim e batizou aquela forma que eu tinha descoberto de fazer constelação, de constelação dançante. O procedimento é o mesmo, tá? E os objetivos também, que é descobrir aquilo que impede o nosso fluxo e nossa expressão. Só que a diferença é que o campo se manifesta em forma de dança. Aí eu percebi, por que eu percebi isso? Porque o que impede a gente de se expressar em forma de dança é a mesma coisa que impede a gente de viver melhor. Então, a partir daí, eu entendi que o meu olhar apurado para a dança poderia servir plenamente ao meu papel como terapeuta nas constelações. E uma percepção importante também é o seguinte: se a gente trabalha para resolver as nossas questões, vai se expressar melhor? Da mesma forma, se a gente trabalhar para se expressar melhor, a gente também resolve nossas questões. E como tudo passa pelo corpo, claro que são infinitas as possibilidades de se expressar, mas não tem como você ausentar o seu corpo. Tudo vai passar pelo corpo. Por isso, a gente trabalhar aquela expressão que passa diretamente pelo corpo tem uma potência muito grande. E a dança é uma dessas possibilidades. E eu também acho assim que dança, todo e qualquer ser humano é capaz de dançar, porque a dança é um estado, e um estado que todo e qualquer ser humano pode acessar. Aí eu fico investigando, certo? Porque tudo na vida precisa de treino. Eu fico pensando justamente como é que a gente pode treinar essa expressão, por onde é que a expressão acontece diretamente pelo corpo, né? Eu vou mostrar uma dessas investigações para que vocês levem para casa e pratiquem lá, tá certo? Dedos dos pés, está aqui no sapato, mas dedos dos pés, pernas, quadril, coluna, ombro, braço, mãos, dedos das mãos, pescoço, olhos, boca, língua. O que é que isso tem de comum? São articulações. São nas articulações o veículo por onde a expressão acontece. Por isso que só em a gente movimentar as articulações, a gente já se expressa. Eu vou fazer isso. Percebam, claro que precisa praticar, mas percebam como é expressivo, simplesmente movimentar as articulações. Percebam também como é simples.
simples, mas não é fácil. Porque são nas articulações onde a gente deposita as nossas questões. Por isso que só em movimentar as articulações, a gente já mexe com as questões. Mas se a gente quer ir mais longe, a gente pode ir mais longe se a gente se permitir ser esse veículo do estado da dança. Eu vou me expressar agora através da dança e da música, com a música que está no meu CD Sambador, assim como o poema que abriu essa palestra. E também com essa música, essa dança, eu também exponho mais diretamente o meu olhar sobre o tema desse TED, que é transmutação. A dor que se faz presente é quando a gente ainda sente o que viveu no passado. A dor pode ser um presente, porque quando a gente sente, percebe o fio para ser cortado. Pedaço é quando a gente se perde no espaço e no tempo que faz perder o chão. A dor do caminho é um pedaço que dissolve a gente no espaço e no tempo que traz conexão. Aproveitar a própria dor e inventar uma nova cor para o que ser, para o que for. A própria dor, uma nova cor.
nova cor. Para o que ser, para o que for. Uma nova cor. Para encerrar, eu quero dividir mais alguns aprendizados que as constelações me trouxeram e que são bem importantes para fazer fluir a nossa expressão. Primeiro é a autorresponsabilidade. É a gente entender que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Isso é muito libertador, porque as soluções estão com a gente. E também a gente não precisa assumir responsabilidade por ninguém. Outro aprendizado é a aceitação dos nossos pais. Como que a gente pode se expressar plenamente sem aceitar plenamente quem nos deu a vida? É entender também que todas as experiências que acontecem conosco são para o nosso desenvolvimento. E por fim, é que essas compreensões só são possíveis se a gente olhar para a vida sem julgamento. O julgamento, incluindo o auto-julgamento, talvez seja aquilo que mais bloqueia a gente de se expressar. Então essa compreensão, ela torna a gente mais expressivo. Se a gente se expressa mais, a nossa vida é mais fluida. A vida sendo fluida, nossa vida também se torna uma expressão do amor. Obrigado.